Grandioso, eterno Deus, amado Pai que estás nos céus, louvado, exaltado e glorificado o teu santo nome seja, Senhor. Aqui nós estamos mais uma vez. Eu estou de joelhos para clamar ao Pai pelo batismo do Espírito Santo sobre essa sala nessa manhã. Sobre cada um dos meus irmãos que aqui está, que acordou para vir estudar, para ter um encontro real contigo, Senhor, porque nós viemos buscar a tua presença, a tua face. Nós estamos aqui, Senhor, para clamar ao Senhor, que nos ajude, que nos faça compreender o plano da salvação, cujo santuário é a espinha dorsal, Senhor. Está tudo contido ali, Pai, e o Senhor quer que a gente compreenda, porque o que o Senhor quer de nós é um culto racional. Ajuda-nos, Senhor. Não é fácil, Pai, o Senhor sabe das nossas lutas para acordar, das nossas lutas para estudar. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor acampe ao nosso redor os teus santos anjos, que o Senhor afaste dos nossos lares os anjos do mal que tentam nos matar, roubar e destruir. E aqui nós estamos, Senhor. E eu peço em nome de Jesus também que o Senhor busque os irmãos que ainda não chegaram, que ainda não vieram, mas que o Senhor sabe que precisam estar aqui conosco, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Eu peço uma bênção toda especial, Pai, para o irmão Roberto, que está aqui conosco, se dispondo, como um arauto do Senhor aqui nessa terra, que ele já aprendeu, Senhor, a partilhar conosco, e que o teu Santo Espírito fale vividamente através da voz do Roberto, e que o homem, Roberto, seja colocado de lado, para que o teu Santo Espírito possa falar nos nossos corações nessa manhã. É por Jesus, Senhor, que eu peço tudo isso, pelo sangue derramado por nós na cruz. E que pedimos e agradecemos. Amém. Bom, pessoal, como eu disse a vocês, hoje é uma mensagem feliz, porque nós vamos adentrar no céu. Uma mensagem muito feliz, mas que nós também temos responsabilidade. O homem, em todas as etapas, também tem sua responsabilidade. Assim como Deus faz a parte dele, ele deixa com que nós façamos a parte que dá para fazer. O que não dá, ele faz. Então vamos entender algumas coisas sobre isso a partir de agora. Ontem nós vimos que a justificação é o perdão pela fé. Precisamos nos arrepender, confessar, mas aceitar o perdão. E isso é ter a paz. Nós pedimos perdão a Deus e temos que sentir essa paz de estarmos de fato perdoados. A parte de Deus foi o sacrifício de Jesus e o perdão que ele nos dá pelos méritos de Cristo. Olha que interessante. Então nós temos que aceitar esse perdão pelos méritos de Cristo. Porque Deus nos dá esse perdão, porque Cristo ganhou esses méritos. E nós temos, que a irmã White nos diz aqui, que temos 3 passos para conseguirmos resolver as questões que nós estamos falando durante essa semana. O primeiro, o pecador mediante arrependimento de seu pecado e fé em Cristo, nós vimos essas duas. Bom, a terceira é a obediência à perfeita lei de Deus. Tem a justiça de Cristo que lhe é creditada. Esta se torna sua justiça, e seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro. E ele se torna um filho de Deus, um membro da família real. Ou seja, nós já vimos 2. Ontem nós vimos arrependimento e fé em Cristo, que está no Pai. Precisamos chegar à terceira, que é a obediência à perfeita lei de Deus. E para isso, precisamos passar em obediência, para conseguir atingir esse terceiro. E quando conseguir esses 3 pontos, diz que temos a justiça de Cristo que nos é creditada. Porque creditada é algo que não é nosso. Essa se torna a sua justiça. E o seu nome é registrado no livro do Cordeiro. E nos tornamos, então, filho de Deus, um membro da família real. Olha que texto muito bom. Nenhum ser humano é justo
além do tempo em que tem fé em Deus e com Ele mantém vital ligação. Olha, irmão, esse é um dos textos muito importantes. Nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em Deus, com Ele mantém vital ligação. Precisamos estar totalmente ligados a Deus para conseguir ser justo. Não tem como ser justo sem estar ligado. Mas temos um problema, que nós vimos ontem. O pecado faz separação entre nós e Deus. Ou seja, o pecado não nos deixa ter essa ligação vital. E não tendo ligação vital, não somos justos. É simples assim. Tá? Para ser justo, precisamos de uma ligação com Deus. Vital. Total. Só que o pecado faz separação e nós deixamos de ser justos. Então temos que resolver esse problema. Nós temos que resolver esse problema. Porque nós precisamos estar interligados com Cristo todos os momentos. Se nós estivermos de um momento que seja, vai dar pecado. E nós seremos separados. Como resolver esse problema? Eu acho muito interessante esse próximo slide. Nós temos um loop. Tá? O loop, nós estamos unidos com Deus. O pecado faz separação. A justificação no túnel. O pecado faz separação. A justificação no túnel. O pecado faz separação. Justificação no túnel. E a justificação nós vimos ontem que é o perdão. É aceitar esse perdão. Certo? Só que nós ficamos nesse loop. E ficamos nesse loop. E achamos que está tudo maravilhoso. E vamos ficando nesse loop. E ficando nesse loop é o que o inimigo quer. Porque podemos não aceitar a justificação em algum momento e morrer sem a justificação. Sem o perdão. E aí? E aí, Satanás? Então, o problema é esse loop. E nós precisamos saber resolver esse loop. Nós precisamos quebrar esse loop. Mantermos unidos a Deus. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação, perdão pela fé do Criador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Como nós vimos, pecado é transgressão da lei. Então nós precisamos quebrar esse loop guardando os mandamentos. E ali está dizendo que para guardar os mandamentos precisamos do quê? Da justiça de Cristo. Eu vou hoje dar um ponto da justiça. Tá? Nós vamos aprender sobre ela lá na quinta e na sexta. Aí nós vamos esmiuçar a justiça de Cristo. Mas uma coisa importante para vocês já entender justiça de Cristo, o que seria isso? Você pode colocar que a justiça é imputada somente aos que fazem o quê? Aos que obedecem. Então a justiça é imputada somente aos que obedecem. Ou seja, obediência à lei. Tá? E a justiça de Cristo tem uma sincronia. Tá bem? Cristo obedeceu à lei? Sim ou não? Cristo obedeceu à lei. Tá? Então a justiça de Cristo está conectada a essa obediência. Ok? Só que muitas pessoas tentam resolver esse problema aí da obediência, da justiça, de uma forma fácil. Vamos abolir a lei. Tá bom? A lei não existe, não serve para nada. Então a gente continua, a gente fica tranquilo. O loop fica batendo, toda vez o loop acontece, vai acontecendo, a gente vai empurrando com a barriga, e na hora certa a gente vai dar tudo certo. Só que temos um problema quanto a isso, porque lá em Mateus 5:17, não cuideis que vim destruir a lei dos profetas, mas vim abrogar. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, um jota ou um tio jamais passará, sem que tudo seja cumprido. Olha que importante. Jesus tinha
todos os motivos ali para dizer, ó, realmente, vocês estão certos, vamos abolir a lei. Mas ele diz que não, ele não veio abolir a lei. E é interessante vocês perceberem, nós sabemos que vai ter céus e terra depois. O próprio João diz, novos céus e nova terra. Ou seja, Jesus está dizendo que é mais fácil do possível acontecer de não ter céu e terra do que passar algo da lei. O irmão White fala sobre isso também. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei. Testifica que Deus, de tal maneira, nos amou que deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem um jota ou um tio do padrão moral de Deus poderia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudéssemos imputar ao pecador o arrependimento de sua própria justiça e tornar ao homem possível o quê? Guardar a lei. Jesus morreu para isso. Jesus morreu para imputar a sua justiça em nós e nos tornar guardadores de lei. Tem vários textos importantíssimos no Patriarca dos Profetas, onde diz que o primeiro ponto de Jesus vir nessa terra foi vindicar o caráter de Deus. Nos salvar foi um brinde, foi o segundo ponto. O primeiro de Deus era vindicar o caráter de Deus. E o caráter de Deus é sua lei. Então Jesus vem aqui para morrer pela lei. Por quê? Então ele morreria por uma lei que ele podia abolir. Não faz sentido. Não tem sentido nenhum nós dizer que a lei foi abolida, porque Deus morreu por essa. Era simplesmente, ele não precisava morrer, era só ele falar, vou mudar a lei e pronto, vida que segue aí. Mas não, ele vem aqui e morre por essa. Por sua vida e morte, provou Cristo que a justiça divina não destrói a misericórdia, mas que o pecado pode ser perdoado e que a lei é justa, sendo possível obedecer perfeitamente. Isso está lá no desejado. Sendo possível obedecer perfeitamente. É pela vida e a morte de Cristo que isso nos é possível. Nós temos alguns problemas justamente nesse ponto. Mas nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro, nós temos que deixar claro, irmãos, que lei não se abole, porque senão Jesus teria feito isso sem morrer. Se ele precisou morrer, a lei está vigente e a lei é necessária. E nós estamos vendo vários textos aqui que diz que tudo que Jesus fez nos faz possível obedecer, inclusive perfeitamente a lei. Não é parcialmente, porque parcialmente todo mundo aí até acredita nisso, tá? O pessoal até acredita que precisa guardar os mandamentos, mas não precisa guardar os. Alguns, não. Esse negócio de imagem não tem problema. Então, irmãos, como guardar essa lei? Como resolver esse luto? E aqui está a imagem que precisa acontecer em nossas vidas para isso acontecer. Então, somos pecadores. O pecado nos faz separação. Eu aceito o perdão de Deus e ele me une. E ele me faz, ele me dá a justiça de Cristo. E eu guardo a lei de Deus. E aí nós quebramos esse grupo do pecado. Esse é o nosso processo. É isso que precisamos aprender durante essa semana. Tá bem? A fazer o que essa imagem está dizendo aí para nós. Agora, mostrando para vocês. Nós temos pecado e nós temos o nosso caráter. E aqui vocês já vão começar a entender o que nós queremos mostrar a partir de hoje. Nós já vimos que o pecado se resolve com justificação. E o caráter é com santificação. Ou seja, justiça. A justificação se resolve no pátio. E o caráter se resolve no santo. E nós precisamos sincronizar isso. Ok? Isso é muito importante. Pecado, justificação. Perdão. Caráter, santificação. O que seria santificação? Vamos por um termo mais fácil. Ninguém que tenha tido luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos.
Olha, ninguém é ninguém. Sua lei constitui o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra. Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Esse é um texto. Tem vários textos da irmã White. Inclusive no Lar Adventista tem várias vezes que fala que o nosso caráter. Logo no primeiro capítulo do Lar Adventista já diz que não moldará, Jesus não moldará o nosso caráter quando ele vier. Tá? Se não vai mudar quando ele voltar, é porque precisa ser mudado agora. Não tem outra interpretação. Nós necessitamos estar moldando o nosso caráter hoje, nesse momento. E nós vamos entender o que é caráter e vamos entender como fazer esse processo. Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as varas. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. E muitas pessoas podem ficar achando assim, Roberto, o que tem a ver Moabe conosco? Irmão, você pode colocar seu nome em Roberto Moabe. O Roberto tem estado sossegado desde a sua mocidade, tem repousado como vinho sobre as fezes, não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro. Nós colocamos o nosso nome. Moabe não estava nem para o seu processo de estar mudando o seu caráter. Ele permaneceu do mesmo jeito. Ele cheirava da mesma forma. Ele não estava nem aí. Moabe não estava. Isso foi a ruína de Moabe. Assim como pode ser a nossa vida. O homem pode recusar ouvir os conselhos e advertências de Deus. Pode preferir tomar o controle de sua vida nas próprias mãos. A semelhança de quem? De Moabe. Recusa-se a ser mudado. Recusa-se a corrigir os traços deficientes de seu caráter. Embora o Senhor lhe haja claramente indicado o trabalho, os privilégios, as oportunidades, os progressos a serem feitos. Dá muito trabalho o romper com as velhas maneiras. Transformar as ideias e os métodos, o seu aroma não se alterou. E ela cita justamente ele se apega aos seus defeitos. Quantos de nós somos como Moabe? Mas a gente só vê os nossos defeitos. E nós pontuamos e colocamos isso no pedestal, como se fosse maravilhoso. Mas Jesus está dando a chance, a oportunidade, está dizendo para você, vocês vão ter muitos privilégios, muitas oportunidades, vão ter progressos maravilhosos, mas nós queremos permanecer como estamos. O ponto, irmãos, é que nós amamos mais às vezes do pecado que a Deus. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, mas nós não queremos. Eu quero continuar fazendo o que eu gosto de fazer. E dessa forma ficamos como Moabe, se recusando a ser mudado, se recusando a corrigir os nossos defeitos de caráter. E quando fazemos isso, ficamos mais longe do céu. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o texto-chave para quem entra no santo. O santo é para nos transformar em glória na imagem de Jesus. Nós precisamos começar a ter isso nessa mente. Jesus veio aqui e mostrou um modelo para mim. Para que ele ia mostrar um modelo que não dava para ser atingido? Não tem sentido. A Bíblia é sentido. Quando Deus foge da lógica, é porque é milagre. A Bíblia é um sentido, ele é uma lógica. E nós precisamos estar seguindo essa lógica. Somos e devemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Isso é crucial para quem está no santo.
Bom, nós vamos ver, irmãos, 4 passos, tá? Nós temos 4 passos dentro do santo para nos ajudar a moldar o nosso caráter. Nós vamos ver um hoje, nós vamos ver 2 amanhã e nós vamos ver um na quarta-feira. Bem? Um hoje, 2 na terça e um na quarta. Tá bem? E nós, depois da quarta-feira, adentraremos no Santíssimo. Tá bom? Então vamos começar a ver essas coisas importantes para você. Tá aqui. Ó, textos para os ministros. Tá? Esse é um livro que nós devemos estar pesquisando e lendo. Porque está falando sobre ministros e obreiros, que é justamente o que eu e você somos. Então, constantemente se processa uma renovação moral. Ao continuarem, contemplar a Jesus, conformam-se eles com sua imagem, e neles são achados completos, não tendo a sua própria justiça, mas a que há em Cristo nosso Senhor. Mas para isso, para termos essa justiça de Cristo, precisamos contemplar a Cristo. Só que nós contemplamos jogadores de futebol, atores, várias outras coisas, e nós muitas vezes, como eu queria ser, como eu queria ser aquilo, como eu queria fazer aquilo outro. Só que Jesus, que é o que nós temos que contemplar, nós não contemplamos. E como vamos conseguir a justiça de Cristo? Não tem como. Entra naquilo que nós falamos na sexta-feira, de cuidar das vias da alma. Necessitamos cuidar das vias da alma. E as vias da alma estão justamente no santo. Fazer o processo do santo é cuidar das vias da alma. E é isso que nós queremos mostrar para vocês. Contemplando, havemos de ser transformados. E ao meditarmos nas perfeições do modelo divino, olha o que nós temos que meditar. Não é nas imperfeições, é nas perfeições. Desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na imagem de sua pureza. É pela fé no Filho de Deus que se efetua a transformação do caráter. E o filho da ira torna-se filho de Deus. Passa da morte para a vida. Torne-se espiritual e discerne as coisas espirituais. Olha que texto, irmãos. Irmãos, peguem esses textos, por favor, leiam o seu capítulo completo. Leiam todo o processo. Eu não posso ler tudo aqui, eu tenho que dar partes para vocês. Mas peguem esses textos e leiam completamente, pois vão ajudar muito. Tem muita coisa mais importante, tá? Que vocês podem continuar. Tá vendo que tem 3 pontinhos? Tem coisas ali, mas eu não posso me adeter com todos os pontos, porque senão nós vamos até o ano de 2023, 2024 falando sobre o santuário. Quando vocês estão vendo essa imagem, e aqui é algo que eu vou dizer para vocês, lembra que eu falei para vocês no primeiro dia que eu ia falar uma frase para vocês de efeito, que eu quero que vocês nunca mais esqueçam. E como é essa frase? Ou melhor, o que eu queria dizer para vocês, vocês precisam nunca mais esquecer na vida de vocês. Vocês estão vendo que tem um pátio. Lembra que eu falei para você que tem um acampamento? O acampamento é um mundo. Aí vocês têm um pátio, que é a igreja. Quando você está na igreja e você está no pátio, dá para você olhar o mundo assim? Está tudo aberto, irmãos. Está tudo aberto. O pátio é aberto. Dá para você visualizar o mundo. Mesmo que de uma forma diferente, você ainda consegue ver o mundo. Agora, quando você entra no santo, que é um modo todo fechado, você consegue ver o mundo? Você não consegue ver. E aí está a chave. Por isso que nós precisamos sair do pátio e adentrar ao santo. Porque dentro do santo não vemos. Só ficamos contemplando o que é bom. Essa é a principal chave. Precisamos eliminar muitas coisas da nossa vida. E isso só acontece no santo, porque no santo não tem como ver o mundo. E eu fiquei por 17 anos. Eu, na verdade, eu nem ficava com o pé dentro e o pé fora. Eu não ficava nem com o pé no santo e o pé no pátio. Porque eu não tinha nada de dentro do santo praticamente. Eu não estudava a Bíblia, mal orava e
meu testemunho era péssimo. Então eu não ficava nem nada. Mas tem pessoas que fazem, né? Tem pessoas que oram, que leem a palavra, até dá testemunho, mas ela fica contemplando o mundo. E ela fica com um pé dentro e um pé fora. Nós costumamos dizer um pé dentro da igreja e um pé fora. Mas aqui para nós, irmão, é muito mais grave. É um pé no santo e um pé no santíssimo. E nós não avançamos nossos defeitos de caráter. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto doer. Muitas pessoas pegam aquele texto que diz que a obra de santificação é uma obra da vida. E pegam esse texto para dizer que, tá vendo? Todos os dias vamos estar no santificando, certo? O que o texto está querendo dizer é que a santificação é uma obra que se faz todo dia, até o dia que se morrer. Todo dia nós estaremos no santo, fazendo essa obra. Não está dizendo que o sentido ali não é dizer que hoje você santifica um pouquinho, amanhã um pouquinho, amanhã. Não é isso que o texto da irmã White quer dizer. Ela está dizendo que é uma obra diária, e é por isso que é uma obra que leva a vida toda. Porque todos os dias estaremos fazendo a santificação. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade no coração e da vida. Eu estou vendo aí que tem várias, provavelmente, depois eu vou dar uma olhada, irmão, porque filhas e filhas de Deus já não é a primeira vez que aparece ali, então provavelmente não é a referência. Mas vão vendo aí, que depois eu vou dar uma reformulada disso aí. Santificação. A santificação, inclusive, é um livro maravilhoso. Um livro curto que vocês não levam uma semana para ler. Tá? E vai ajudar muito na parte do santo. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, olha isso. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus aprova, precisamos ter hábitos corretos em nossa vida. Bom, eu disse para vocês os 4 passos que nós vamos falar agora. Santificação, em uma maneira simples, é transformação pela contemplação. Tá? Se você contemplar o que não presta, você vai se santificar ao que não presta. Se você contemplar o que presta, o que deve, você vai se santificar aquilo. Você vai ser transformado mediante aquilo que você está contemplando. Ok? Então, justificação é perdão. Santificação é transformação. Ok? Justificação, perdão, santificação, transformação pela contemplação. Bom, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aqui fica bem claro, olha aqui, ó. Não existe imortalidade. Nós precisamos de o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo que seja santificado. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Plenamente conservados irrepreensíveis. A santificação exposta nas Escrituras tem que ver com o ser todo, as partes espiritual, física e moral. Eis a verdadeira ideia sobre a consagração feita. Isso está em santificação. Muitos dos que professam santificação ignoram inteiramente a obra da graça sobre o coração. E aqui temos um problema também. Põem de lado a razão e o juízo e confiam completamente em seus sentimentos, baseando suas pretensões à santificação nas emoções que em algum tempo experimentam. O que eu posso dizer para vocês, irmãos? Santificação, mudança de caráter, não tem nada a ver com sentimento. Absolutamente nada. Tá? As pessoas gostam de sentir, gostam de estarem ali sobre, olha, está acontecendo, olha que emoção. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma obra que Cristo faz em nós. Nós agarramos essa obra. Nós agimos
nós paramos de ver coisas, de comer coisas, de ouvir coisas, para que possamos estar plenamente irrepreensíveis no dia que o Senhor voltar. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro, fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem levados ou felizes, julgam ser santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de gozo não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. Então, esse sentimento de estar santificado é algo que dura pouco. Rapidamente, já foi. Bom, irmãos, o que eu queria mostrar aqui para vocês, antes de nós encerrarmos. Quando alguém está no pátio e consegue visualizar o mundo, e não adentra com os 2 pés no santo, corremos o risco de estar sendo transformado em tudo que não seja Jesus. Tá? Porque ficamos contemplando as coisas assim. Então, o propósito de hoje, irmãos, é que nós possamos, de fato, adentrar esse santo. E eu vou dar alguns exemplos, tá? Da minha vida. Como eu falei para vocês, hoje eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na vida do Roberto. Eu, quando eu nasci, né, teve alguns problemas do meu pai de justiça há 30 anos atrás. E a minha mãe teve que me dar para minha avó. Tá? Então, mal eu vi minha mãe. Acho que eu vi minha mãe 2 vezes. 2, no máximo 3 vezes. Eu vi muitas vezes quando pequeno, tá? Me levavam lá para ela. Mas depois de lembrança mesmo, né? Como lembrança, foi uma vez aos 10, 11 anos. E uma vez um pouco mais velho. E eu morei com a minha avó por um bom período. Então, eu morei com a minha avó 7 anos. Minha avó por parte de pai, tá? E depois eu fui com meu pai em Barueri, foi aí que eu conheci a igreja. Meu pai deixou a vida errada e se converteu ao Adventista. E aí, quando eu saí da minha avó, ela era católica, mas não praticante, foi onde eu conheci a igreja com 7 anos de idade, e com 9 anos eu estava no Batista. Só que aí entra o que eu falei para vocês. O Roberto, tá, nesse processo todo de Adventismo, meio a boca, eu não tinha, eu falava muito palavrão, porque eu ouvia muito, pai, umas coisas que ele precisa melhorar. Então eu falava muito palavrão, de 10 palavras eu falava 9 palavrão. O Roberto, dentro da igreja, eu era muito competitivo, então jogava futebol, que era o esporte, tá? Inclusive, quase fui profissional, vamos dizer assim, só que por causa do sábado, meu pai não deixou eu ir. Hoje eu agradeço imensamente. Mas é algo que era algo que estava em mim. Eu passava, irmãos, se tivesse jogos, futebol, qualquer coisa esportiva, ou tudo que seja esportivo, dia todo, eu ficava o dia todo na televisão assistindo, o dia todo. Mas a Bíblia eu não pegava, não chegava nem perto. Eu era viciado em videogame, então eu ficava em torno ali de umas 10 horas. Então, quando eu não estava no videogame, eu estava assistindo futebol. Quando eu não estava assistindo futebol, eu estava no videogame. E vice-versa. E vice-versa, tá? E aí, eu não avançava. Eu não caía com os 2 pés no santo. Porque eu tinha muitas coisas na minha cabeça que eu não queria estar no santo. Eu queria ficar ali, tá? Meio que esquentando o banco, fazia alguma coisa ou outra. Ninguém falava sobre santificação, santuário. 20 anos na igreja, na minha parte de infância, tirando o estudo bíblico que a igreja dá sobre o santuário, eu não vi nada sobre o santuário. 17 anos de igreja, nada. Não lembro de nada sobre o santuário. Então, eu não tinha esse conhecimento, nada. E o Roberto era dessa forma. E aí, irmão, vou contar uma experiência para vocês que aconteceu na minha vida, que foi quando, há 4 anos, meio atrás, um meu amigo meu me mandou um vídeos sobre música. Nós vamos até ver depois, em janeiro, eu já combinei com a irmã, nós vamos falar sobre música 3 dias. E ele mandou um vídeo, que são 10 vídeos do Christian Berdal. Tá? Christian Berdal, para quem quiser, tá do YouTube. A primeira pregação dele é legendada, mas as outras 9 estão dublado.
Talvez já tenha até dublado, mas na época que eu via 4 anos atrás, isso me impactou, porque o Roberto era muito musical. Então eu tinha muito problema com música. Então eu estava dentro da igreja, eu ouvia todos os tipos de música, tá? E as minhas eram mais românticas. Eu gostava de músicas mais românticas, assim, um pagodinho, alguma coisa nesse sentido, tá? Um sertanejo. Nunca fui fã de rock e tal, mas eu gostava dessas coisas aí. E dentro da igreja. Então eu ficava dentro da igreja, saía da igreja e ia com a minha musiquinha, com o meu negocinho. E achava normal. Não tem nada a ver. Deus não vai levar a música em consideração. Faz o que for. E aí, irmãos, o que acontece? Eu fui absorvendo isso e eu assistia todos os programas de música. Tudo de musical, o Roberto estava ligadão. Então assistia todo tipo de The Voice, X-Factor, tudo que vocês acham que tem de música, o Roberto estava assistindo. Eu gosto de música. E aí eu fui ver essa série. E a música foi o início da minha mudança. Porque eu comecei de fato a eliminar. Então, depois vocês assistam Christian Brown, vai ser maravilhoso. Foi aonde eu tirei as músicas mundanas. Total, tá? Total. Eu não ouvi mais nenhuma. E aí começou a melhorar as coisas já. E aí depois eu fui deixar o videogame. Que eu pensei que ia ser algo impossível. Mas Deus é o Deus impossível. E hoje eu não jogo nada. Já tem 3 anos que eu não toco nada que seja jogo. Assim, nada, nem jogo, nem celular, videogame, nada. Que é o que a irmã Cida falou ontem. A partir do momento que nós vencemos pelos méritos de Cristo, ele barra Satanás de não estar atingindo no mesmo ponto, porque ele já sabe que você venceu, tá? E nós vencemos toda vez que eu dizer vencer, vence, que é Cristo vencendo por nós. Gálatas 2:20, ok? Então, irmãos, não fique postergando as coisas. Se você tem algo que você sabe que precisa deixar agora, não deixe para deixar amanhã, porque nós precisamos nos fortalecer. E isso só vai acontecer quando começarmos a deixar as coisas no pátio, lá no altar. Nós precisamos deixar isso lá. Para adentrarmos o santo, precisamos nos purificar na vida. Mas nós nos batizamos e não adentramos o santo. Muitas vezes não lemos, não estudamos a palavra, não oramos. É só um batismo, como o meu foi. Eu mergulhei naquela água, saí, o mesmo Roberto, vida que segue. Não foi um Roberto novo. E quando não é um Roberto novo, o santo não faz sentido nenhum. Porque eu não vou gostar das coisas que tem no santo. Eu não vou gostar de orar. Eu não vou gostar de ficar estudando na Bíblia. Eu não vou gostar de fazer o que Deus quer que eu faça. Então nós precisamos deixar o Roberto velho no pátio, lá no altar de sacrifício. E quando nós entrarmos no batismo, sairmos, e o batismo aqui para nós que já somos quase todos batizados, é o batismo do Espírito Santo agora. Porque é esse batismo do Espírito Santo que nos habilita a estarmos todos os dias no santo, fazendo a nossa obra de santificação diária. Todos os dias é necessário fazer a obra de santificação. É necessário nos abster das coisas que nos atrapalham, mergulhar na palavra de Deus, em oração, em testemunho. Todos os dias é necessário. E graças ao bom Deus, o palavrão já não sai da boca do Roberto, o jogo já não tem sentido nenhum para mim. Eu não perco mais o tempo, graças ao bom Deus. Mas eu tive que eliminar muitas coisas que eu amava, como a música, como assistir séries e filmes. Hoje eu não vejo nenhuma série, nenhum filme. Tá? O Roberto, irmãos, para você ter uma noção, eu estava dentro da igreja e eu ia pro cinema sexta, sábado e domingo. Sexta-noite, sábado e domingo. Eu já cheguei aí no cinema, repetir filme, porque eu já tinha assistido todos do cartaz. Então são algumas coisas que eu não me orgulho de ter, mas servem como exemplo para alguém que está na mesma situação. Então se você é viciado em qualquer coisa que seja, isso me emociona, porque é muito difícil sair disso. A gente pensa que é só fumar, beber, mas é muito difícil sair do vício.
Seja o vício que tiver, Deus é poderoso para tirar qualquer um deles. Eu tenho amigos que é viciado em drogas. Não querendo comparar a droga com o videogame, mas é complicado. Tem avisos hoje ainda que é uma luta. É uma luta constante. Nós precisamos ter decisão para mudar nossas vidas todos os dias. Peço perdão aos irmãos, mas eu quero deixar bem registrado para vocês aqui. Nós acabamos de ver que sentimento não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver o sentimento com isso. Mas o sangue de Jesus tem poder, como a gente viu lá no segundo dia. E nós precisamos acreditar nisso, porque senão nós estamos aqui fazendo o quê? Se eu não acredito que Deus é poderoso para me tirar todas as coisas ruins de mim, o que nós estamos fazendo aqui? Não faz sentido nenhum. Vamos terminar. Mediante a contemplação da perfeição do caráter divino, reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades e corrupções e decepções, provas do poder de Satanás. Tá? É o poder de Satanás que fala que não é desagradável. Tá? O pecado não é tão ruim. A corrupção e a decepção estão em todo mundo. Isso é provas de Satanás, não é de Deus. A fim de o suspender nas paredes da memória. Se teu olho, irmão, te faz tropeçar, arranque-o do lance de ti. Melhor te entrar na vida, ou seja, no Santíssimo, com um só olho, do que os dois serem lançados no inferno. Esse texto, quero finalizar com... eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto, porque faz todo sentido. E a gente pega aqui na literalidade, como se a gente precisasse arrancar o olho, ou precisasse arrancar a perna. E esse texto, tudo bem, se é o que te faz pecar, arranque. Mas aqui, irmão, está muito além disso. Arranque. Se alguma coisa te faz ser viciado, arranque. Se alguma coisa está te prendendo fora da palavra de Deus, arranque. Porque é melhor você arrancar isso do que ir inteiro para o inferno. Não espere mais tempo. Os leitores da ficção. Agora eu vou dar um exemplo. Ficção foi uma das coisas que eu tive também, graças ao bom Deus, eliminado da minha vida. Faz muito tempo que eu assisto um filme ou uma série que não seja bíblica, alguma coisa no sentido. Os leitores de ficção estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade, eclipsando a beleza da palavra, da página sagrada. Cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, desvia o espírito de oração, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. É isso que a ficção faz. A gente se molda pelo ator, pela sei lá o que for. Mas perdemos a espiritualidade. É muito mais gostoso ficar assistindo 3 horas de filme do que estar 3 horas na palavra de Deus. É isso que o mundo traz para mim e para você. Nós precisamos quebrar essa conta. Alega-se muitas vezes. Vou abaixar. Alega-se muitas vezes. Alega-se muitas vezes a fim de se desviar a juventude das leituras sensacionais e indignas. Deveríamos proporcionar-lhe melhor espécie de leitura de ficção. Isto equivale a tentar a cura de um ébrio dando no lugar de uísque ou aguardente. Os intoxicantes mais brandos, como vinho, cerveja ou cidra, o uso desses animaria continuamente o desejo dos estimulantes mais fortes. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é a total abstinência.
A mesma regra se aplica ao amante da ficção. Sua única segurança é a total abstinência. Tá? Isso é seguro. Isso eu posso garantir para você que se você parar de ver totalmente qualquer parte disso, isso é seguro. Agora ficar ali, não, mas esse daqui pode, esse ali pode. Isso não é seguro. Isso pode acarretar tudo novamente. Vou dar um exemplo rápido. Vou dar um exemplo rápido para você. Eu amava futebol, tá? Para mim a vida era jogar futebol. Então eu estava sempre na quadra jogando futebol. Chamava, o Roberto estava correndo futebol. Só não jogava de sábado, nos outros dias, todos os dias. E aí, isso me atrapalhava muito, porque eu era muito competitivo, né? Então, essas partes competitivas, eu brigava muito. Então, era futebol entre irmãos de igreja. E saía palavrão, chute, porrada, tudo que vocês imaginem. Misericórdia, viu? Mas saía. E que exemplo nós estamos dando pra gente? Porque tinha pessoas que não adventistas lá, jogando bola pra gente. Tá? E se depender do futebol, ela nunca entra na igreja. Porque é terrível, terrível. Então era briga, porrada, xingo, tudo acontecia. E aí eu vim para Bueno Brandão, onde eu moro hoje. Tá? Há 4 anos eu estou em Bueno Brandão. E olha, foi onde Deus me achou. Assim, falou, Roberto, eu precisava de você aqui. Porque lá em São Paulo eu não ouvia nada. E quando eu cheguei em Bueno, eu continuei jogando bola. Tá? Continuei jogando bola. Só que aí veio o mesmo sentimento. E aí eu falei, não senhor, eu vou orar antes e vou jogar bola. Porque não é só uma vez ou outra, eu vou uma vez por semana. E o Roberto ia uma vez por semana. Memorando, o cara chegava mais forte, falava alguma coisa, mas já saía, né? Problema. Aí eu, olha, não tem como. Então o que eu tive que fazer? Abstinência total. Hoje eu jogo mais mal. Tá? E não me faz falta, porque Jesus nos prende. Isso é o maravilhoso de gente. Pode ter certeza que não vai fazer falta, porque Jesus te prende. Jesus me preencheu com várias opções. É incrível isso. A pergunta a ser feita agora é: estão os professos seguidores de Cristo cumprindo as condições sobre as quais é proferida a bênção? Estão eles se separando do mundo espírito e prática? Porque não adianta só falar, tem que agir. Como é difícil sair e separar-se de hábitos e costumes mundanos. E é mesmo, irmão. Se eu estiver falar para você que é fácil, não é? Claro que não é. Vício é vício. À medida que eles se aproximarem mais de Deus, tornando-se participantes da natureza divina, os entretenimentos de origem terrena diminuirão de vulto, dissipando-se em fumo. Olha que bem. Como não amar um texto desse? Quando nos aproximamos de Deus, e isso só acontece no santo. E é porque lá no santo, a natureza divina nos é imputada. E os entretenimentos vão perder a sua força. Bom, irmãos, hoje é só. Hoje eu queria deixar aqui claro para vocês que o primeiro passo é adentrar no santo para deixar de ver, ouvir tudo que é inspirado por Satanás. Tudo. Esse é o primeiro ponto para nós conseguirmos a nossa santificação. Deixar de ver e ouvir. Você pode pôr comer, ou seja lá o que for, que é inspirado por Satanás. Amanhã veremos mais 2 passos da transformação. Tá bem? Nós vamos falar sobre o que a mesa dos pães quer nos ensinar e o que o candelabro vai querer nos ensinar para sermos santificados. Okay? Oremos. Querido e amado, mais uma vez queremos te agradecer profundamente por essa mensagem. Uma mensagem que nos dá esperança. Uma mensagem que nos diz que sim, é possível nos santificarmos todos os dias, porque o Senhor venceu naquela cruz e porque o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar. Senhor, não é fácil, óbvio, mas não é mesmo. Todo mundo sabe que todo mundo tem
vicinho que venceu, alguma coisa, sabe, que no início era. Mas sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Deus do impossível, o Deus que tira essas coisas ruins de nós e não deixa elas mais funcionar. Pai, por favor, que nós acreditemos nisso. Para sermos moldados segundo a tua vontade. Para sermos transformados assim, glória em glória, na tua imagem. Pois é isso que o Senhor nos proporciona e nos quer na sua vida sagrada. Pai querido, que nós adentremos com os dois pés no céu. E que não saiamos mais de lá. Pois a obra de santificação é uma obra de ser feita todos os dias. Não podemos ficar olhando muito mais. Precisamos olhar para dentro de ti, para dentro do santuário, para dentro do santo, para conseguir chegar à transformação total do nosso caráter, ainda aqui nesse mundo. Pai querido, perdoe nossos pecados, perdoe nossas mentes, perdoe tudo que nós fazemos. Pai. Nós queremos, muitas vezes, moldar o nosso caráter, mas não temos força. Mas a força não é nossa parte. Nós precisamos buscar a tua força. Faça sermos mais humanos. Faça com que nós entendamos que a justiça é de Cristo, não é. É a justiça de Cristo que nos purifica, é a justiça de Cristo que nos quer dar uma nova. Pai querido, tem muitas coisas que eu ainda preciso avançar em escalar. Assim como eu não tenho dúvida que cada um aqui nessa sala tem sua batalha. Senhor, depositamos em tuas mãos agora essas coisas que precisamos deixar para onde ainda não tivemos força para fazer. Pai querido, nos mantenha nesse santo todos os dias para estarmos sendo transformados e assim estarmos contigo. Nos dê um ótimo dia. Aqui começou a chover e eu agradeço ao Senhor pela chuva. Muito obrigado por tudo, por todas as pessoas que estavam aqui nessa sala. E se alguém aqui ainda está com a cabeça que é impossível deixar algo porque ama muito, envie seu Santo Espírito, Pai, para que ela saiba do Senhor. É isso que eu te peço, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus.